Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. No ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na F1 Mania é assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu. Hoje não é diferente, como sempre, né? Hoje sabadão, dia 2 de setembro de 2023, e a gente vai falar aqui sobre a classificação para o Grande Prêmio da Itália. Como você já está acostumado, mais uma pole position de Max? Não, mentira. Dessa vez a coisa mudou um pouquinho. É bom quando a gente tem alguma novidade para contar para você, né? E hoje não é pole position de Max Verstappen, não. E não foi porque o Max rodou, porque o Max bateu, qualquer coisa assim. Não, pole position de Carlos Sainz da Ferrari. Pole position em casa para a equipe italiana. Aí vamos ver o que acontece amanhã. Eu não mudaria muito as minhas fichas não de aposta para vitória, mas a gente vai falar sobre isso, tá bom? Estamos ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, no Facebook, no Twitter da F1 Mania, também no Terra TV, né? Lá ao vivo na home do terra.com.br. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença também, muito legal ter você por aqui. Lembrando, tá no Facebook, tá na Twitch. Você que tá no Facebook aí também, acho que foi YouTube, Twitch, Facebook, né? Você pode mandar seu comentário, a gente vai colocando tudo aqui, pode mandar pergunta, a gente bate um papo e tudo mais, beleza? É o Parque Fechado que tá no ar para você nesse sabadão, onde o que a gente vai fazer? A gente vai passar a classificação, resultado da classificação para o Grande Prêmio da Itália. Por que eu estou fazendo dessa forma bem específica aqui? Porque esse resultado ele é extraoficial, ele não representa ainda o grid de largada, porque tem algumas investigações rolando aí, tá bom? Mas, por enquanto, pelo menos, Carlos Sainz é pole position para o Grande Prêmio da Itália, ele fez 1:20.294, tá? Então, 6 com 7, 13 milésimos de segundos mais rápido que o holandês Max Verstappen da Red Bull, né, que foi o segundo colocado, vai dividir a primeira fila com ele aí, pelo menos por enquanto, né? Na terceira posição, Charles Leclerc, também da Ferrari. Em quarto, George Russell da Mercedes, foi bem o Russell hoje aí também. Quinto, Sérgio Pérez da Red Bull. Sexto, Alexander Albon da Williams. Sétimo, Oscar Piastri da McLaren. Oitavo, Lewis Hamilton da Mercedes. Nono, Lando Norris da McLaren. E na 10ª posição aí o espanhol Fernando Alonso da Aston Martin, que não dá lá, né, naquele final de semana brilhante a equipe inglesa. Yuki Tsunoda da AlphaTauri foi 11º, Leon Lawson 12º. Começa bem o Lawson aí, a sua trajetória na Fórmula 1, ele que deve ser confirmado ano que vem como piloto titular da equipe AlphaTauri. 13º o Nico Hülkenberg, 14º Valtteri Bottas, 15º Logan Sargent da Williams, 16º Guan Yu Zhou da Alfa Romeo, 17º Pierre Gasly da AlphaTauri não, a gente acostuma, né? Pierre Gasly da Alpine, 18º Esteban Ocon também da Alpine, que não vive um grande final de semana também. Kevin Magnussen da Haas, o 19º, e Lance Stroll da Aston Martin, o último colocado, né? Não é nem que não marcou volta, né? Foi, marcou, só não conseguiu se classificar mesmo, não conseguiu sair da última posição, tá? Então, é isso. O Vitor Berto, que vai entrar daqui a pouco aqui, então, beleza, então, obrigado. Ele já tá dizendo que nem tem mais investigação, é verdade, eu deixei passar essa informação aqui, Vitor, obrigado. Então não tem mais investigação, já deu em pizza, então a gente pode confirmar aí o Carlos Sainz como pole position para o Grande Prêmio da Itália, né? Sem mais novidades aí, esse resultado acaba sendo já o oficial. Se surgir alguma coisa, vai ser por algum assunto que a gente não levantou a bola ainda, então vamos manter. Carlos Sainz, pole position do Grande Prêmio da Itália, ferraristas em êxtase então. Então vamos ler as primeiras mensagens com a gente por aqui também. Daqui a pouco o Vitor Berto tá aqui, o Gavi tá aqui também. Vinícius Pereira, torcedor do Max, torcedor da Red Bull, tá sempre com a gente. Ele falou assim: infelizmente não deu pro Super Max, mas fico feliz com a proximidade na classificação. Pelo menos amanhã teremos uma ultrapassagem pela vitória. O cara já não contente com as vitórias do Verstappen, ele já quer o troféu aqui, né? De piloto do dia, essas coisas, né? Pedro Gonçalves, Sainz ao vivo agora no pós-corrida, relatando muitas dores nas costas
diz que se deve ao tremendo peso da Ferrari que ele precisa carregar sozinho. Cara, assim, é que é delicado, né, a gente falar, o Sainz não carrega a Ferrari sozinho, né? Mas hoje, num final de semana, digamos assim, de bons resultados para a Ferrari, de bom desempenho para a Ferrari, ele se sobressaiu, seu companheiro de equipe aí, e acabou cravando essa pole position, mas não vejo também os dois muito diferentes um do outro. A gente critica muito aqui o Charles Leclerc, né, nos nossos parques fechados, nos nossos também, nas nossas edições do F1 Mania em Ponta, eu e o Gavi aqui, a gente está sempre dando uma criticadinha no Leclerc, faz parte, mas não vejo os dois tão diferentes assim, não. O problema é que a gente deposita, a Ferrari deposita, e acho que a torcida e a audiência da Fórmula 1 deposita mais expectativas no Leclerc, então ele acaba tendo que ser mais cobrado. As pessoas esperam menos de Carlos Sainz, né? Então, tá, entre aspas, tá tudo bem pro Sainz. O Hélio Frazão tá dizendo aqui, ó, ele que é de Guapimirim, no Rio de Janeiro, tá dizendo que ele acertou os 3 primeiros, ele só errou a ordem, faz parte. Eu acertei o segundo colocado. Tá bom assim já. Quem mais? O próprio Vinícius, falando sobre o queridinho dele aqui, o Leon Lawson. Tá chegando, disse ele. Na próxima corrida ele crava o Tsunoda na classificação. Amanhã vai dar um couro japonês. Vamos ver. Juliano Rodrigues também tá junto aqui. Boa tarde a todos. Qual será a estratégia dos pneus para amanhã, né? Não é aquela pista que come pneu também, é uma pista, inclusive, é uma corrida, inclusive, que a gente já pode esperar, né? É uma corrida muito curta, né? Então, largar de macio e médio, provavelmente. Não tem muita mágica para amanhã, né? Inclusive, como eu falei, pelo fato de ser uma corrida um pouco mais curta em tempo, tá? Muita reta. Claro que as curvas e as chicanes que tem em Monza, elas são rápidas, isso dá uma carga lateral para os pneus, né, que agride um pouco mais, mas uma parte do trecho de reta mesmo, né? Thiago Frois está junto aqui, o Reginaldo Torres tá falando aqui, ó, boa tarde, Garcia, a Ferrari tá deixando a gente sonhar. Calma, não sonha muito assim também. Se a Ferrari tá deixando você sonhar, põe a mão na consciência e fala assim, vou manter minha cabeça no lugar, né? Que aí você não sofre amanhã. O Victor, acho que daqui a pouco me dá o ok aqui, deixa eu só mandar os últimos abraços aqui então. Rafael Enoch tá junto com a gente também, feliz em ver a Ferrari, mas diz que amanhã é Max P1. O Bruno está na área também. O que mais? Gustavo Justino, e a McLaren foi só fogo de palha? McLaren, a gente já vai falar sobre a McLaren também. O Guilherme da Silva Mal tá junto com a gente, abraço de Curitiba. Que legal é ver a torcida da Ferrari. Isso é sem dúvida, né? A torcida da Ferrari tá sempre dando um show muito legal. Isso é legal mesmo. É igual a torcida aqui em Interlagos, tem nem brasileiro da Fórmula 1 e a torcida brasileira aqui sempre dando um show, inclusive muitas vezes apoiando a própria Ferrari também, né? Vitor Berto, ok, então vamos lá. Muito boa tarde, Vitor. Obrigado pela sua presença aqui em mais uma edição do nosso Parque Fechado nesse sabadão, dia 2, classificação. Pole de Carlos Sainz, e eu acho que a gente pode começar nesse mote aí, né? Já que as coisas estão um pouco diferentes hoje, né? Todo mundo tá aqui, nossa, a Ferrari tá deixando a gente sonhar. Uau, Ferrari na pole, nossa, amanhã vem vitória da Ferrari depois de tanto tempo. E calma, acho que não é bem assim, né, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo que tá acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania e também pelo Terra TV. Eu acho que, cara, não investe nesse sonho, não. Acho que vai acabar se frustrando, porque amanhã na corrida, a não ser que alguma coisa aconteça com o Verstappen, principalmente, acho difícil segurarem ele. Que é isso, assim, né? A Ferrari tá muito competitiva em uma volta, mas acho que em ritmo de corrida vai ser difícil, até porque, cara, a Ferrari tem problema em pit stop, tem um problema lá na gestão, né? Que parece que tudo dá errado lá. Sem contar que tem uma coisa, assim, né? A Ferrari trabalha pelos 2 pilotos, né? E a Red Bull não. Então isso é muito complicado, né? Porque eu já fico imaginando assim, amanhã a Ferrari dividindo a atenção entre os 2 pilotos e aí deixando alguma coisa escapar, alguma coisa pode ser o Verstappen. Então acho que amanhã vai ser bem difícil para a Ferrari, né? Mas sim,
sonhar é de graça, né? Só não colocaria tanta fé assim, porque pode acabar gerando uma frustração muito grande. E, Garcia, antes de eu encerrar a minha abertura, eu queria já deixar aí a polêmica da história de ter terminado em pizza, né? A tal da investigação que não deve ter acontecido, né? Só para esclarecer para todo mundo, foi dada uma diretiva pela direção de prova em que os pilotos tinham que cumprir um delta mínimo, né, de tempo de volta. Nenhum dos dois carros da Ferrari cumpriu durante o Q1. E aí eles entraram em investigação, aí poucos, sei lá, 2 minutos depois foi avisado que seria investigado após a sessão, e assim que a sessão acabou, disse que não teria investigação nenhuma. Então assim... Eles investigaram em 1 segundo, né? Porque deu a bandeira quadriculada, aí já é após a sessão, aí eles investigaram em 1 segundo e falaram, não deu em nada. Então, tá, tudo sei bem. lá, achei meio estranho. Sim, sinceramente, eu acho que eles não devem ter atrapalhado ninguém. Então... Porque eles estavam ali, normalmente, entre os últimos carros. Então, em volta de desaceleração. Então, acho que eles não devem ter atrapalhado ninguém, mas... É assim, né? A FIA e os comissários, quando às vezes querem seguir a regra no literal, seguem. Quando eles não querem, eles também não seguem, né? Parece que é um pouco disso. Porque se a regra dizia que eles tinham que fazer a volta... Agora não lembro se era 1,40 ou 1,41. Não atrapalharam ninguém, mas não cumpriram a regra, né? E tem outras situações em que também não atrapalha ninguém, não cumpre a regra e é punido. Sei lá. Era aí que nessa questão e a gente já vai falar da Ferrari, mas nessa questão da regra é curioso, porque assim, os pilotos se atrapalham para fazer uma volta lenta. Mas, poxa, atrapalhar um piloto é um critério muito subjetivo. A gente tem que ficar julgando, a gente tem que ficar olhando, tem que levar o piloto para a salinha do comissário, demora. Então, fazer alguma coisa para ser mais rápido, beleza, um critério objetivo. Qual que é o critério objetivo? É como você falou, bota um delta, um tempo de volta lá. Se o cara não atingiu o tempo de volta, ele foi lento demais e vai ser punido. Aí, não atrapalhou ninguém. E aí fala, mas não atrapalhou ninguém, não pune. Ou seja, o critério volta a ser subjetivo, mesmo a regra sendo objetiva. Então eles conseguem entrar num ambiente ruim, né, de comportamento ruim, que são os pilotos se atrapalhando. Aí eles têm uma ideia boa, mas a solução é ruim. Então a Fórmula 1 gira em círculos com algumas coisas. Não, né? A solução nem é ruim, né? Porque a solução é a criação da regra. É a aplicação que no fim é nula, né? Ótimo. No fim não tem aplicação. Então, pra que tem a regra? Sei lá, enfim, assim, não acho que o Sainz merecia não ter apoio, o Leclerc não merecia estar em terceiro lugar. De novo, eu acho que eles não atrapalharam ninguém assim, mas... É meio estranho, né? Como são os critérios da FIA. Tipo, tem momentos que punem, tem momentos que não punem, né? Tem momentos que eles querem ir no literal da regra, tem momentos que não. Então, isso é bem ruim, E eu digo mais, assim... Talvez se eles não tivessem colocado aquele... como chama? Eu ia falar lettering, mas é os caracteres lá na tela, né? O GC. Se eles não tivessem colocado aqueles caracteres na tela... vai ser investigado após a sessão e ficasse lá, sob investigação, e a hora que eles que eles fazem lá as 3 primeiras posições, né, primeiro e terceiro, fala aqui no Further Investigation lá que tá tudo certo, beleza. O problema é que os caras falam que vai ser investigado depois da sessão, aí a Ferrari faz a pole e aí instantaneamente não tem mais investigação. Isso que fica pior ainda, sabe? Assim, então... E eu entendo também eles quererem resolver rápido, porque também é péssimo a Fórmula 1 encerrar uma transmissão de televisão sem você saber se o cara vai ser pole e o terceiro vai ser o terceiro, porque tá uma investigação rolando. Concordo. Só que, enfim, aí eles precisam arranjar outras soluções pra Fórmula 1, porque do jeito que foi hoje foi estranho, ruim, sei lá, a gente pode usar várias palavras pra qualificar como é que foi hoje. Eu não gostei. De novo, mais uma vez dizendo que eu acho que não deveriam tirar a pole do Sainz, né? Mas eu tô falando mais do processo do que, né? Roubaram, deveriam ter punido o Sainz, enfim. Eu não quero dizer que tem que tirar a pole do Sainz, né? Mas já que o critério é bem objetivo, eu só assim, cumpram seus critérios. Por que fez a volta lenta? Vai ter a abertura do porquê? Na regra, então se vai ter abertura do porquê, você precisa o quê? Você fazer uma investigação, né? Agora, não tem abertura do porquê, é 1,41,
ponto, acabou, ficou acima de 1,41, tá punido. Então... E assim, Garcia, eu até acho, sinceramente, porque me parece... Eu não tive tempo de ler a diretiva completa, porque a diretiva dessa corrida era bem longa, normalmente é curta, são 3 desenhos normalmente, que é tipo, qual vai ser o procedimento de entrevista e qual vai ser o procedimento de pódio, aí eles mostram aí o procedimento de parque fechado e na verdade eles desenham lá como que todo mundo, todos os componentes que fazem parte do evento tem que se posicionar, né, desde o fisioterapeuta, lembra que já teve uma investigação esse ano de fisioterapeuta na posição errada no pódio, até qual é a posição do delegado de imprensa da FIA, onde a imprensa tem que ficar, onde os fotógrafos têm que ficar. Realmente é isso. E a de Monza tinha muitas páginas e muito texto. Então, mas eu tenho a sensação que não havia uma punição para essa diretiva lá dita. E eu acho que a punição talvez mais justa seria excluir a melhor volta dele. Se excluísse a melhor volta... E aí do Q1, tá? Do Q1. Se excluísse a melhor volta dele, daria na mesma, porque a volta dele ainda assim... A primeira tentativa dele seria suficiente para ele passar pro Q2. Por isso que eu falo assim, no final, eu não acho que o resultado mudaria, nem acho que deveria mudar, mas deveria ter sido aplicada a regra, né? E muito menos deveria ter sido feito do jeito que foi. Né? Se eles não queriam estragar a pole da Ferrari, né? Vamos lá para a teoria da conspiração, né? Vamos dizer que os comissários são parciais e que eles estão querendo, tipo assim, putz, se a gente tirar a pole da Ferrari, vai o Verstappen largar em primeiro, e aí acabou a graça de novo, né? Assim, digamos que eles tenham essa mentalidade, tá? Ainda assim, não deviam ter feito do jeito que fizeram, como eu acabei de falar nossa, assim, o cara passa na linha de chegada e fala, no further investigation, então isso ficou feio. Mas eu acho que o resultado final não faria muita diferença, não. Boa. Mas é importante a gente falar sobre isso, é importante até você citar eventuais teorias da conspiração, porque nessa confusão toda, e quando você falha no procedimento, você abre precedente para que as pessoas... todo o processo, né? Desde a invenção da regra até a execução dela entra em questão. E aí você abre... As pessoas vão achar aquilo que elas quiserem. Como, por exemplo, cadê aqui? Tinha uma mensagem aqui que eu acho até exagerada. Vinícius. Sempre Vinícius. Ó, Vinícius. Ele falou, nunca puniu o Hamilton. Calma, exagerado. Mas ele falou assim, era de se esperar que não punissem a Ferrari em casa. E vamos falar aqui... E eu não quero... Tá, eu vou falar o raciocínio completo. Porque se eu estivesse na transmissão oficial, eu não teria falado isso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que na transmissão falaram isso, deram voz a muita gente. Porque na transmissão já estavam falando, e aí, qual o sabor da pizza que vocês vão escolher? Né? Então, a transmissão oficial já entrou bem antes, e antes do resultado. Quando eu falei eu não falaria, antes do resultado eu não falaria. Mas, bem antes, já se esperava que ia por esse caminho. E isso fere a credibilidade daqueles que estão envolvidos nesse processo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque aconteceu o que eles falaram. Exato. Então, sei lá, é que, como você falou, né, estando na transmissão oficial e falando uma coisa dessa, parece que você sabe, que você tem informação, não porque você acha que isso vai acontecer, parece que você realmente sabe porque tem uma informação que isso vai acontecer. E não acredito que seja o caso deles, era um palpite. Uhum. Como eu falei pra você, né, eu falei, antes de encerrar minha apresentação aqui, minha primeira participação, eu queria falar que foi pizza, de certa maneira. Porque, né, pizza é quando no fim... tem um julgamento, né? Surgiu esse termo, nem sei se esse termo é do Brasil, mas enfim. Eu sei a origem do termo, inclusive. Aquela cultura inútil, né? Vem do futebol. Porque no fim é aquela coisa assim, há um julgamento, né? Vai ter um julgamento de alguma questão, e aí você entra em algum acordo para que o julgamento não aconteça. E aí por isso falar acabou em pizza, né? O pizza não necessariamente é dar o resultado favorável para um ou para o outro, né? No fim é tipo assim, vamos deixar do jeito que tá, né? Então, a gente usou muito nas últimas décadas no Brasil para falar sobre CPIs, né? Assim, né? Sobre política. Fulano roubou dinheiro do governo. Mas isso vai terminar em pizza. Porque no fim é um julgamento que nem acontece, né? Tipo,
fica lá um blá blá blá, e no fim você nem sabe qual foi o resultado, porque muitas vezes no Brasil ainda é anulado o julgamento, né? Então, eu tenho a sensação que é isso, assim, não é que eles tinham a informação, né? Não é que eles falaram com essa entonação, eles falaram como... A gente fala assim, eu sabia, putz, tinha certeza que isso ia acontecer. Mas, como você falou, né? É ruim de falar isso numa transmissão, porque por uma parte dos espectadores parece que eles realmente sabem, porque realmente alguém falou, porque o Felipe Jafone, que é comissário, né? Foi comissário durante muito tempo da FIA, poderia ter uma informação que, realmente, né? Porque assim, se o Jafone, que era comissário, falou que isso vai dar em pizza, significa que então quando ele tava lá, dava em pizza, né? Exato, então. Pega mal. E de novo, eu nem acho que o Jafone também foi com essa intenção, né? Eu nem tenho certeza se ele foi um dos que falou, né? Porque foi, então, porque tem 4 pessoas que falam na transmissão, né? Mas eu nem acho que foi nessa intenção, nem acho que tem pizza na Fórmula 1, é só porque, cara... sei lá, assim... Não sei. É difícil. Só como eu falei, e para não deixar ninguém curioso, década de 50, década de 40, não sei ao certo, detalhes eu não sei, eu sei que a direção toda lá, a oposição e situação do Palmeiras aqui, o clube, né, de futebol, estavam todos reunidos para definir questões importantes e inclusive aquela eterna briga que tem em alguns clubes, a sede social versus o futebol e tal, isso é um negócio grande e tal. Aí os caras, era situação e oposição, então tinha aquela briga, o negócio tava fervoroso, né? Aí, do nada, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra lá, depois a gente resolve isso e tal. E realmente foi todo mundo pra uma pizzaria. E no dia seguinte, a manchete de um dos jornais aqui de São Paulo, sei lá, Folha, Estadão, não sei ao certo, né? Soltou a manchete lá no jornal, né? Briga no Palmeiras acaba em pizza. E aí usa esse termo até hoje, assim. Né? Só pitaria histórica, já diriam, né? Ô, Garcia, falando de tudo um pouco, olha o que o Gavinelli falou aqui no chat. Eu jamais contaria o segredo meu para o Jafone. Isso. Então, é perigoso. Isso que você falou é muito delicado. Na hora, eu ainda falei, eu tava só pensando aqui comigo. Eu na transmissão não teria falado. Esqueci que o Jafone tinha sido comissário e isso dá a entender. Era até outro dia, assim. Acho que ele era até 2-3 anos atrás no máximo. Dá a entender mesmo. Ele era da Globo ainda, ele era comissário. Ele não participava de algumas transmissões porque ele estava como comissário. Isso. Então dá muito a entender que lá dentro acontecem coisas que a gente não vai saber para favorecer A ou B. Né? E isso é delicado, porque isso começa a puxar muitas coisas, muitos temas polêmicos, espionagem da McLaren, Singapura Gate, o motor da Ferrari recentemente em 2019. Começa a puxar muita coisa que a gente sabe, acha que sabe, tem certeza que sabe, só não tem oficial. Né? Mas e aí, o que acontece lá dentro, né? Delicado, já foi, delicado, né? Cuidado. Isso. Já vai saber por que não é mais comissário também, né? Pode ser também. Eu queria ler, eu não tô achando a mensagem da Juliana Miyahara, cara. Enquanto você procura aí, eu ia falar que eu acho muito curioso, né? Tipo, um comissário de Fórmula 1 ser comentarista de Fórmula 1. Não agora, né? Mas enquanto ele tava lá, quando você lembrou, né? Quando ele era comentarista da Globo e comissário da Fórmula 1, né? Óbvio que não em etapas concomitantes, mas sei lá, é um ambiente meio sigiloso, né? Então... E ele abriu um monte de coisa na transmissão. Eu adorava. Tem um cara que ele é infiltradaço, né? Porque ele não era da Globo, na verdade, né? Ele era do Sport TV, né? Então eram só nos treinos livres e na qualificação no final também. Talvez até tenha feito, eu acho que ele chegou a fazer transmissão na Globo, mas aquele mas é que era o Burt, né? Foi um pouquinho, um tempinho. Isso. Então, assim, acho que ele ficou uns 2 anos e depois a Fórmula 1 logo saiu, mas treino de sexta-feira é uma delícia, ele entregava o ouro lá. Ele falava muita coisa legal. Você achou o comentário aí? Achei, porque, toda etapa ela fala alguma coisa do Carlos Sainz, ela adora o Carlos Sainz, super torcedor, então é isso, né? Por enquanto, vou comemorar Carlos Sainz na pole em casa, chupa haters, ela falou aqui. Pode comemorar já, porque tá na pedra, viu? A não ser que achem, sei lá, irregularidade no carro, aí alguma outra questão que não se levantou ainda, né? Que pode acontecer com qualquer um, né? Porque agora vai ter inspeção em todos os carros. Então, que
seria a mesma coisa que a gente ficar colocando como pendente todas as poles do ano, né? Porque todas são pendentes até todo o procedimento de investigação de todos os carros terminar. Mas Sainz é pole até que digam o contrário, até que se abra uma investigação, porque não existe nenhuma investigação, não. Tá tudo certo. Ele deve largar da pole amanhã e acho que vai ser uma corrida interessante. Inclusive foi uma classificação curiosa, né? Porque a gente tá acostumado em Monza com um piloto dando vácuo, né? E aí a gente foi lá, beleza. Primeira ida da Red Bull pra pista. O Verstappen foi em posição para dar aquele vácuo pro Pérez. O Pérez meio que não acompanhou o Verstappen, ele deu mais vácuo pro Leclerc do que qualquer coisa, né? Não acompanhou. E na segunda, o Verstappen foi sozinho. Eu cheguei a comentar no nosso grupo da redação lá, que eu falei assim, olha, e acabou não dando certo para as McLarens pelo menos, mas eu falei assim, ó, Norris, Piastri e Albon estão em boa posição de vácuo. As McLarens nem ficaram tão bem assim, eles estavam logo atrás do Sainz, inclusive, e o Albon estava no vácuo do Pérez, né? O Pérez não devolveu esse vácuo, mas ao mesmo tempo talvez não tenha aproveitado na primeira mega de propósito exatamente para não ter que retribuir. A gente sabe que o clima lá entre os dois, se não é a guerra que foi em algum momento, nunca foi dos melhores depois daquilo, né? E as Ferraris também, na segunda ida para a pista, elas estavam meio sozinhas, assim, né? Eles estavam, acho que até intercalados, né? Eu acho que o carro logo atrás do Leclerc não era o Sainz, não tenho certeza, mas minha sensação não era. Eu acho que era o Verstappen. É que também não estava tão próximo, assim. Então, né? O que eu ia falar é que, inclusive os pilotos que você citou, nenhum deles foi muito bem na qualificação. Não. Tipo assim, o Norris tinha um puta vácuo, vai largar em nono amanhã. Então, assim... o Norris estava no vácuo do Sainz. Não, talvez eles tenham percebido que pra essa etapa o vácuo não fazia muito sentido por esse carro. Sei lá, talvez não faça tanta diferença e tem um problema sempre o vácuo, né? Você destrói a volta do outro, que ele vai ter que tirar o pé no meio da reta pra te dar passagem, né? E tem também a questão que em algum momento você corre risco de atrapalhar literalmente, assim. Não é essa questão de tirar o pé, mas vamos dizer, o Verstappen tá atrás do Pérez pra pegar o vácuo do Pérez. Às vezes o Verstappen vai rápido demais e ele não pode dosar, né? Ele tem que ir o máximo mais rápido possível. Que ele acaba chegando no Pérez perto de mais uma curva. E aí perde pressão aerodinâmica, atrapalham a curva. Então, talvez tenha um pouco disso, assim, porque acho que a gente não viu ninguém hoje pegar um vácuo e falar que isso salvou. Porque talvez Monza, como Monza tem 3 grandes retas, que tem uma reta curva, como dizia o Galvão, mas tem 2 retas bem longas e uma bem longa também, que não é bem uma reta, tem uma leve curvinha para a esquerda, talvez não dê certo, porque é isso, assim, você tem tanta reta que você vai pegar o vácuo provavelmente no lugar errado, né? Então, acho que o vácuo não fez tanta diferença hoje. E aí, Garcia, se você me permite só mudar de assunto rapidinho, claro, para voltar, para ver se a gente encerra o assunto do Sainz, porque saiu o documento dos comissários. Ótimo. Então eu queria dividir aqui com o pessoal o que aconteceu, tá? Eles não fizeram a volta abaixo de 1,41. Eles não colocam o tempo, tá, no documento, então eu não sei nem dizer qual foi o tempo que eles fizeram. Só disse que foi acima de 1,41. E aí, o que diz que foi a decisão, tá? Os comissários determinaram que ambos os pilotos permaneceram durante quase toda a volta na velocidade necessária para a volta ser completada em menos de 1,41. No entanto, durante alguns momentos eles precisaram tirar o pé para o lado da pista para dar espaço para pilotos que vinham em volta rápida. E aí, por conta dessas desacelerações, eles fizeram a volta acima de 1,41 e eles determinaram que nenhum dos dois andou de forma desnecessariamente lenta, por isso que nenhum dos dois foi punido. Ok. Eu considero justíssimo. Então, foi o que eu falei desde o começo. Mas subjetivo. Me parece justo, me parece que eles não atrapalharam ninguém. Mas não estava escrito que era 1,41? Então, é subjetivo. Por que então fizeram a regra desse jeito, né? Não deviam ter botado um número. É isso. Você não pode criar uma regra objetiva e fazer um julgamento subjetivo. Esse é o ponto, né? Mas
Mas é isso, esclarecido aí por que eles não foram punidos. Valeu, Vitor. Importante isso também. E, de novo, nem eu, nem Vitor estávamos torcendo por desclassificação, pedindo desclassificação. Ou achando que era tipo, meu Deus, né? Eles atrapalharam muito, assim. E só foram poles por causa disso, inclusive, né? É isso. O Reginaldo Torres está até falando aqui que o corporativismo na Fórmula 1 é algo que salta aos olhos. Não sei de nada. Não sei de nada. O Paulo Jesus perguntando aqui quem fez a pole. Carlos Sainz da Ferrari foi pole com Verstappen na segunda posição, Leclerc em terceiro, Russell em quarto, né? E ainda sobre essa questão da Ferrari, a gente falou a questão do vácuo, e ok, esses carros, inclusive, talvez eles nem deem tanto vácuo assim, já foi falado, embora ao mesmo tempo talvez a curva atrapalhe um pouco menos, porque eles podem dar mais próximos, então a gente precisa entender um pouco essa questão ainda. De qualquer forma, uma das primeiras coisas que você falou aqui no seu comentário que eu quis destacar, Vitor, você falou assim, o problema da Ferrari, o delicado da Ferrari ali é que eles têm que dar atenção para dois pilotos. A Red Bull tá lá, Verstappen tá tudo bem, né? Ninguém passa mal se porque amanhã eles vão fazer a melhor estratégia para qual dos dois? Isso, então. Aí eles vão ficar naquela dúvida, aí fazem cagada, né, para usar o português. E aí a Red Bull, assim, a melhor estratégia pro Verstappen, não teria o que pensar, então tudo bem. Então... Porque a Ferrari é um para-raio de problema, né? Assim, se você der... Qualquer coisa que você fizer vai favorecer um ou outro. Não, e fora o problema de estratégia, tem o problema que, como você falou, para-raio de problema, é porque, assim, ainda que eles coloquem a melhor estratégia pros dois, talvez erre no pit stop de um dos dois ou dos dois, né? Porque ainda tem a pistola, tem o mecânico, tem sempre alguma coisa na Ferrari. E se um dos dois for favorecido, meu Deus do céu, porque aí a casa cai, né? O outro vai... a reação contrária, não importa qual dos dois. Se a Ferrari favorece o Sainz, na segunda-feira a manchete do Corriere della Sera é Ferrari prejudica Leclerc, que é o queridinho da equipe, né? Vence, mas... né? Sei lá, pensou que eles vão vencer. Isso. E se eles favorecem o Leclerc, a manchete da segunda-feira é Ferrari prejudicou o pole position. O cara largou na frente, como é que você vai favorecer o Leclerc? Então a Ferrari vai caçar problema de qualquer jeito, né? Ô Garcia, o cenário ideal pra Ferrari amanhã é um dos dois batendo o Verstappen. É verdade. Porque se o Leclerc bate, o Sainz vence, sei lá, né? Pode ser que não, mas... na teoria, né, como é a lógica da Fórmula 1, que o primeiro tem mais chance de ganhar, sim, o Sainz vence, ninguém vai ser criticado porque aconteceu um acidente, e aí vai estar todo mundo em festa porque a Ferrari ganhou, e aí talvez esqueçam que, sei lá, o Leclerc acabou batendo no Verstappen porque ele fez alguma besteira, e se o Sainz bater no Verstappen, o Leclerc tem tudo para vencer, e a mesma coisa. Né, vai se comemorar a vitória da Ferrari no jornal segunda de manhã e tá tudo bem, né? Não vai ter essa história de favorecimento, atrapalhou, porque tem uma coisa, assim, o pior cenário para a Ferrari amanhã, que é o mais provável de acontecer, ela vai favorecer um dos dois e não vai vencer. E aí o jornal vai botar a pressão que, assim, favoreceu o Leclerc e não o pole e por isso perdeu. E a mesma coisa o contrário, se favorecer o Sainz, vai falar assim, favorecer o Sainz e o Leclerc, que é um grande piloto, não venceu por conta disso. Então, assim, no fim, assim, é muito feliz hoje, mas amanhã tem tudo pra ser um grande desastre pra Ferrari. Porque isso, por mais que eles terminem em segundo e terceiro, o Corriere della Sera, o La Gazzetta dello Sport na segunda-feira vai criticar, os dois jornais vão criticar a Ferrari. Então o melhor cenário é um dos dois batendo no Verstappen. Essa é a minha conclusão. Muito bom. Aqui o Bruno César Santos. Brunão, sumido Brunão. Ferrari briga com Albon e Pérez. Max ganha fácil amanhã, Vitor? Pérez tá na briga, eu acho. Albon acho que não. Tá. O carro é muito rápido de volta, assim, mas isso tem problema de aderência, né? Que no longo prazo, assim, quando eu digo longo prazo, em várias voltas, tende a ser um problema.
apesar do álbum conseguir fazer o pneu durar 500 voltas, né? A gente já teve etapa... Bom, teve etapa passada que ele conseguiu fazer mais da metade da corrida com o pneu macio, inclusive porque... E tava chovendo, então, né? Conseguiu fazer 2 feitos. Fazer o pneu macio durar muito e sobreviver à chuva. Mas pra amanhã, que deve ser tudo no seco, é um pouquinho mais difícil. Porque, no fim, assim, eu acho que ele consegue. Tudo bem, pode ser que amanhã ele faça o pneu macio durar todas as voltas, né? Como ele já fez numa outra situação, parou na última só porque era obrigado pra trocar. Só que ele não consegue tirar o melhor do pneu de tantas voltas, assim, né? E o Pérez, aí eu acho que ele tá na briga porque ele tem uma Red Bull, né? Mas tem que ver como é que ele vai estar amanhã. Dependendo de como ele acordar amanhã, ele vai cair pra trás, não vai pra frente. Então, e esse final de semana, ele já fez as dele, né? Já causou a bandeira vermelha ontem, né? Teve um problema de vazamento de óleo, trocou de motor, não vai ser punido porque ainda tá usando o motor dentro do limite que eles têm para usar no ano, mas é isso, assim. Eu acho que o Pérez briga com a Ferrari, sim. Eu acho que o Verstappen ganha fácil. E tem o Russell em quarto ali também, tem o Russell também. Eu acho que o Russell também briga com a Ferrari, acho que menos do que um Pérez. Menos? Acho que sim. A Mercedes, acho que tá... No circuito que é só de alta, como o Monza, deu pra ver como eles sofreram muito com o Hamilton. Né? O Hamilton, na primeira tentativa dele do Q2, se eu não tô enganado, fez 12º tempo, já tava eliminado, chegou xingando nos boxes. Então, acho que pra Mercedes vai ser uma corrida bem dura amanhã. Eu acho que o Max ganha fácil se a corrida for normal. Boa. Se nada de estranho acontecer, né? E aí, quando eu falo estranho, um acidente... uma bandeira vermelha, um safety car, uma chuva que vai vir do nada, sei lá. Não tem nenhuma previsão de chuva para amanhã, por isso que eu falei que é do nada mesmo. Mas sei lá, né? Aqui em São Paulo às vezes chove do nada. Então. Vem da represa. Exato. Então, sei lá, assim, eu acho que ele tem tudo para vencer fácil e vencer passando na primeira curva na largada amanhã. Eu acho que a maior prova dele amanhã é essa largada. Que é isso, se ele tomar um toque. Se ele não tomar, ele passa rápido. Não tem jeito. Se o carro é muito rápido, né? E o carro, ele economiza pneu, assim, o carro é muito constante. Então, por mais que a Ferrari tenha sido, sim, mais rápida... A Ferrari, quando a gente fala de uma volta, assim, rápida, ela sim me parece mais rápida do que a Red Bull do Verstappen em Monza, né? Dá pra ver porque o Sainz liderou 2 treinos de 3, fez a pole hoje. Então, assim, é mais rápido. É um pouco, quase nada mais rápido, mas é mais rápido. Mas aí no longo prazo, né, assim, quando a gente tá falando de uma corrida de 50 e poucas voltas, aí é difícil. Você sabe que, às vezes, não é sempre, a gente é muito legal, né? A gente é muito bacana aqui no Parque Fechado. Mas, às vezes a gente dá uma ou outra também e tal, né? E eu lembro até de uma frase do... Eu já citei o Palmeiras aqui, agora vou citar o Chaves, tá? Lembro até de uma frase do Chaves que ele falava assim: mas São Burro responde uma pergunta com outra pergunta. Tinha um negócio assim, mas eu vou até me prestar esse papel, porque o Thiago Emanuel mandou uma mensagem aqui que ele perguntou: que raiva vocês têm do Verstappen, né? E aí eu vou responder isso com outra pergunta. Eu quero que você me explique, por favor, da onde você tirou isso? Qual recorte que você fez para chegar à conclusão que nós temos raiva do Verstappen? E depois que você explicar isso pra gente, a gente responde e tenta explicar, beleza? Volta com essa resposta aí que a gente abre esse canal para comunicação aí, beleza? Explica pra gente aí, Thiago. Boa, Garcia. O Pedro Gonçalves está junto com a gente aqui, ó. Eu tenho um sonho onde o mundo abre os olhos e nós perceberemos que o Leclerc é apenas um piloto mediano com grife. E é por isso que você gosta da gente. Olha, eu já não tô sonhando faz muito tempo. É por isso que ele gosta da gente, tá sempre com a gente, porque a gente já percebeu isso, ó. Eu sonhei só o primeiro ano dele na Ferrari. É isso. No segundo, a ficha já caiu, já. Aqui não era nada. Aí o ano passado, então, aí carbonizou. O pessoal ficava bravo com a gente, tá? Mas tem bastante gente percebendo, viu? Tem bastante gente percebendo. Que mais aqui, ó? O Bruno César, inclusive, fez outro comentário, né? E eu já vou chamar o Gavi, mas o Bruno César, que inclusive o Gavi adora ele adora o Gavi também. O Bruno César é legal mesmo, porque ele falou, lembrando que o Max pode anotar um recorde amanhã absoluto de 10 vitórias seguidas, né?
E é curioso porque o recorde sempre tem que vir com uma dificuldade a mais. É uma grande dificuldade? Acho que não, né? Mas a gente já começa com alguma dificuldade aí, que é o Verstappen não largando na pole, né? O Gavi, a hora que quiser dar um ok pra gente, aí eu já ponho na tela aí, né? Ele tá lá se ajeitando, aquela história, colocando o fone. Beleza, Gavi? Então ligou a válvula. Ligou a válvula, tá ligado aí? Não tá? Não ligou, então, não ligou. Então vou fazer igual o Gavi, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Gavi na tela. Boa tarde, Gavi. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Parque Fechado desse sabadão. Cara, esse recorde do Verstappen vem amanhã ou não, Gavi? Boa tarde. Boa tarde, meus irmãos. Desculpa aí de novo. Não, dessa vez não teve falha, né? A gente agiu a tempo aqui. A gente contou daqui. Caiu a câmera, eu perdi o fone. Quando eu falei que tava no esquema, mas enfim. Tamo aí na área. Um prazer estar com vocês aí nesse sabadão. Né? O pessoal também do chat aí animado. E os italianos, a italianada, a comunidade da Itália, né? Eu aqui como representante Gavinelli, também feliz aí com essa pole, né? Com o desempenho da Ferrari, né, cara? A gente tava esperando isso, né? Esperando alguma reação da Ferrari e teve que vir com o Sainz, né? Eu acho isso, no mínimo, curioso, até porque até então quem domina a pole position, até gorei você, né, Garcia? Coloquei lá no grupo, Garcia postou na pole do Leclerc ontem, historicamente muito correto, porque o Leclerc é o cara que sempre anda mais rápido na qualificação do que na corrida, né? Mas acabou que o Sainz frustrou aí o Leclerc, e como eu brinquei com vocês aqui, nem pro Leclerc ficar em segundo ali para poder apoiar também, né, o Sainz, quem sabe na busca dessa vitória. Ele tivesse ali uma Ferrari na segunda posição, acho que facilitaria muito para a escuderia aí tentar vencer em casa, mas com o Verstappen em segundo, é difícil não acreditar no que o Bruno César disse aqui, até um abraço pro Brunão, que nos primeiros 500 metros o Verstappen vai fazer essa ultrapassagem. Também acredito que, no fim das contas, vai ser difícil, né? Vai ser difícil segurar o Verstappen amanhã, mas acho que a gente tem, né? Esse sábado a gente termina com os melhores ingredientes possíveis, né? Para amanhã ter um bom caldo aí durante a corrida, que é, né, essa colocação do Verstappen entre as Ferraris ali, gerando uma dúvida de que, quem sabe, possa quebrar essa hegemonia, né? Do Verstappen aí são quantas? 11 vitórias? 12? Agora me fugiu exatamente. O Verstappen tem 9 seguidas, vai pra 10ª, né? 9 seguidas, poderia ir pra 10ª, então é isso, quebrando essa hegemonia, quem sabe aí também, do Verstappen e da Red Bull. É isso. A própria Juliana tá falando aqui, e vale a gente repetir essa questão que eu acho muito curioso mesmo. Ela falou que queria a opinião de vocês. Leclerc não teve vácuo, Sainz estava atrás do Verstappen, mas longe. Acho que o vácuo é mais favorável no setor 1, onde ele não foi o mais rápido, né? Ele fez pole pelo vácuo ou só foi melhor? E aí a gente volta ao que a gente estava falando. A gente acompanha o mapinha aqui, o gráfico, né, Vitor? E 3 pilotos tiveram vácuo nesse Q3, que foram Piastri, Norris e Albon, e nenhum deles se destacou, assim. Claro que o 6º lugar é bom pro Albon, mas não foi um grande destaque, assim. Então o vácuo acabou não sendo um fator determinante para que os pilotos conseguissem um bom resultado, assim, não, porque essa posição do Sainz na pista também não era tão favorável, assim, então acabou sendo tudo meio que no braço, configuração, carro, e essa junção que a gente já está acostumado nas classificações normais, né, Vitor? Sim. Eu acho que não me pareceu que foi isso, né? Até porque, como os 3 viraram muito próximos, né, parece mais um desempenho natural dos 3, né, nesse momento, nessa pista. Então, acho que não foi uma questão de vácuo, não. Boa. Aqui, ó, o Thales Fernandes, essa aqui eu vou jogar pro Gavi, que era uma das coisas que eu queria trazer, né? Ontem a gente teve Drogovic sentado ali na Aston Martin, foi bem. Eu acho que inclusive a FIA ela força essa regra do piloto reserva ter que andar pelo menos 2 vezes por ano, ou pelo menos um piloto estreante ter que substituir um dos titulares uma vez por ano, mas já que já é um ajuste de regra, poderia dar um joguinho a mais de pneu, inclusive, para esse pneu que vai para a pista, porque o Drogovic ficou rendido lá com o jogo de pneu durante o TL1 inteiro, né?
Mas não é exatamente sobre o Drogovic que eu queria falar, que ao mesmo tempo que a gente teve o Drugo lá correndo de Aston Martin ontem, Gavi, o Thales Fernandes tá falando aqui, né? Não canso de falar que é um desperdício Aston Martin na mão do Stroll, que vai largar. Aston Martin não tá muito bem nesse final de semana, mas mesmo assim não dá pra largar em último, né, Gavi? Não dá, né? Não dá. Eu também tive esse sentimento, mesmo sentimento do Thales, inclusive fiquei pensando aqui, né? Porque a gente voltar um pouquinho, né? Durante esse ano, então, a gente soube aí que o Alonso talvez seria um mestre, um coach do Stroll, né, na tentativa, o próprio Alonso falou isso, né, na tentativa de ensinar ali pra ele, pra quem sabe ele seja um campeão mundial lá no futuro, né, e cara, a gente sabe quanto o carro, né, faz diferença na Fórmula 1 também, isso é inevitável, né, não estamos discutindo aqui que é só carro, não é, mas o carro faz muita diferença, e fiquei pensando, imagina, cara, daqui 2-3 anos, o Stroll campeão mundial, cara, um carro bom, a Aston Martin entrega um baita carro pra ele. Enfim, isso pode acontecer, tá? Tô até colocando. Mas eu não consigo imaginar, mas não pode dá. acontecer. Eu também não consigo, pode acontecer, não consigo. Então, seria inimaginável, né, cara? A gente vê um Stroll ali, mas pode acontecer, né? Tá? O plano de longo prazo da Aston Martin tem se cumprido, tem demorado um pouco mais, eles falaram em 2 anos, demorou 3, então, enfim, e a gente sabe que o plano Master, acho que fica evidente, né, o Stroll renovou essa semana, é levar o Stroll, que é o filho do Lawrence, quem sabe para esse título mundial, então eu ficaria muito cabreiro aqui se isso acontecesse, mas é inevitável, cara, a gente vê um Alonso com um rendimento tão bom ali, né, conseguindo, tudo bem que a Aston Martin ficou um pouco para trás agora, depois aí das férias do verão. Já antes das férias, depois das férias também não parece que tá no mesmo nível ali, né, da McLaren, da Ferrari eu não sei, eu acho que Monza, né, é uma situação, apesar que depois das férias a Ferrari melhorou também, então parece que a Aston Martin ficou para trás, mas no mínimo tá no top 10, né, então realmente, cara, eu acho que é um grande desperdício a gente ver isso, e tá cobrando, né, esse ano, ter um piloto como o Lance Stroll tá cobrando a Aston Martin. É só a gente ver a classificação aí dos construtores. Com certeza, tivesse ali, vou usar 2 Alonso, provavelmente estaria na frente da Mercedes, ocupando a 2ª colocação aí nos construtores. Então isso tá valendo dinheiro. Parece que não é o problema por Lawrence Stroll. Esse é o único que não é a única coisa que não é problema, mas tá perdendo muito dinheiro também, mantendo o Lance Stroll na equipe. É quase que uma forma de você usar o teto orçamentário do avesso, né? Porque eu lembro quando o Lawrence Stroll colocou o Lance Stroll lá na Williams, ele falava assim, deixa o menino bater o carro, que ele bater, aí eu pago. Quebrou bico, eu pago. Quebrou suspensão, eu pago. Não tem problema. E agora é mais ou menos isso na Aston Martin, né? Perdemos dinheiro porque a equipe ficou classificada mais abaixo do Mundial, eu pago. Né? É isso. Quanto que é o déficit aí que eu acerto aqui, né? Então. Mas perdemos 10 milhões de euros. Tá pago aqui, né? Então, mas ele paga, só que isso aí é dinheiro que deixa de ir pra desenvolvimento, né? Então, eu assim, a gente, além de ser um dinheiro que é mal usado, né? Vamos colocar assim, mal usado, né? Porque você tem que não deixa de ir pra desenvolvimento porque não é um dinheiro que sai, ele é um dinheiro que não entra, né? Aí ele pode entrar mas eu tô pensando... Vias. Tá, ele não entra tem razão. por outras vias, né? Eu pensei no sentido de bater, mas o problema dele nem tem sido não é esse, né? O problema dele é falta de resultado. Ele está batido, Aston Martin, né? está deixando de ganhar um dinheiro. E aí Sim, foi da premiação no fim do ano. Tem razão. Eu que falei bobagem. Mas é isso, cara. Esse dinheiro parece que não é o problema. Parece não, a gente tem certeza que não é problema, né? Senão já teria tomado providências aí. Eu acho que a gente fala muito do Pérez, etc e tal, mas o maior gap pra mim, hoje no grid da Fórmula 1 é Alonso e Stroll, né? Então, isso tem, né? De todas as equipes do grid, a maior diferença de pilotos é entre esses dois, né? E não faz nenhum sentido uma equipe que busca o topo, que quer ganhar, manter o Lance Stroll, a não ser que tenha lá, né, os indicativos, os estudos de que, olha, mais 3 anos o Stroll vai ser um piloto, né, campeão mundial, que eu também duvido muito. E ele já tá, sei lá, quanto na Fórmula 1, né? Uns 5? Já, 5 anos, né? Acho que essa, se eu não me engano, é a 6ª temporada. É a 6ª temporada, São 5 anos, 6 temporadas, é bastante. Todo mundo digitando pra confirmar, pra não, né? Mas é isso. Cara, essa é a 7ª temporada. 7ª, Então são 6 anos, 7 temporadas, é muito tempo. E vai ficar mais uma, pelo menos. Como disse mais o Bruno, acho que foi o Bruno que falou, né? Vai ficar até o
o pai dele sair, desistir desse negócio. Ou ele jogar tênis. Ou ele decidir jogar tênis, né? Eu e o Garcia zoamos isso, porque foi engraçado. Qual a idade dele? Deixa eu ver aqui. Vocês estão com ela fácil? Tô com ela fácil aqui. O Lance é novinho, ele tem 24 anos. Mas pra carreira de tênis profissional, é porque, na verdade, eu queria pensar isso. Assim, Tá. Eu acho que, tipo assim, ele já tinha que tá indo muito bem nos torneios da ATP com essa idade pra ser um cara que vai chegar lá, tipo... Não dá pro cara começar... Tudo bem que, assim, não é que ele vai aprender o tênis, né? Ele sabe, mas é muito cedo pro cara começar uma carreira profissional de tênis. Quer dizer, muito cedo não, muito tarde pra ele começar uma carreira profissional de tênis. Então, assim, mais um motivo pelo qual esse rumor não faz sentido nenhum. Não. Esse rumor eu acho que foi uma pegadinha, Vitor. Quando eu penso assim, eu dou risada, porque... Você pode ser, né? Mas o cara vai virar jogador de tênis, vai trocar Fórmula 1. Cara... Mas às vezes ele ia ser jogador de tênis num hotel, ele não ia ser profissional, entendeu? É igual o jogador de golfe, né? Agora ele vai jogar golfe. É o Tiger Woods? Não, ele vai aqui no Golf Clube Santo Amaro e vai jogar. Todo dia ele joga um pouco. Pode ser. Vive da herança do pai, vai todo dia lá jogar um pouquinho. Nesse caso aí eu já acreditaria um pouco mais. Né? Mais do que ele ser profissional de tênis. E de que largar a carreira de Fórmula 1 pra ser piloto não, pra ser jogador de tênis, né? Não dá. A não ser que talvez seja esse o dom do Stroll e ele seja um gênio nessa área. O cara é melhor que o Djokovic, né? Não falando nada. O que porque o Pedro falou, o Alcaraz que abre o olho aí, né? Que tá chegando aí o Lance Stroll. A não ser que, inclusive, isso explicaria porque ele vai tão mal na Fórmula 1. Você tá no lugar errado, né? Ok, aprendeu a tocar um Fórmula 1? Aprendeu, mas tá no lugar errado. Não, o comentário do Bruno, né? É o que eu pensei quando eu falei golfe, né? Que o Lance vai jogar tênis pra fazer sala pros clientes do pai. Não, você imagina, né? Vamos jogar tênis e fechar negócios? Isso. Você joga com meu filho aqui enquanto eu vou conversando. Não, e a frase não é nem essa, né? Olha, vem aqui, você vai jogar tênis com meu filho, ele é ex-piloto de Fórmula 1. É um bom cartão de visita. É um convite irrecusável, né? Um convite irrecusável. Eu iria. Jogue tênis com ex-piloto de Fórmula 1. Parece bom mesmo. Parece. Coitado. Deixava até ele autografar minha camiseta, vai, pô, afinal de contas, né? Já tira tá na chuva pra se molhar. Já tira aquela selfie e já aparece o Lawrence. Não, a nossa selfies a gente tira ali, ó. Naquele local. Não, você tá fazendo errado, né? Pô, os patrocinador. É isso, cara. Eu acho que, enfim, cara, a Aston Martin, acho que ficou óbvio, né? O objetivo deles é realmente levar o Lance Stroll lá na frente. Agora, eu não sei quanto tempo isso vai durar. De fato, cara, não sei quanto tempo isso vai durar eternamente. O que eu falei. Hoje, o cara que eu acho mais fera, vou usar essa palavra, de toda essa década da Fórmula 1 é o Lawrence Stroll, cara. Por tudo que ele fez. Ele chegou como um... É sensacional. Mas boa, Pedro. Mas não, o Lawrence chegou como um grande fanfarrão, né? Um aventureiro. E aí ele foi se colocando em uma posição de destaque ao ponto da gente hoje falar, cara, o cara é um baita do empreendedor. O que ele fez aí, não sei quanto dinheiro ele gastou, enfim... Mas o que ele conseguiu transformar, né, Aston Martin, hoje já o que é um dos caras que eu mais respeito dessa década da Fórmula 1, mas isso pode ir por água abaixo, cara, se essa insistência do Stroll for eterna, né, eu acho que tudo tem um limite, você pode tentar, é seu filho, etc e tal, mas chega um momento que o esporte, né, o sentido de vencer, tem que falar mais alto, cara, né, então a gente tá vendo que o caminho não é esse, né, o caminho, e isso pra mim é muito decepcionante também. O que eu queria saber mesmo é isso, o quanto ele prejudica a Aston Martin, qual o potencial dele para prejudicar a Aston Martin. O que eu quero dizer? Essa posição no Mundial de Construtores, a gente já falou várias vezes aqui, né? Se a Red Bull a Mercedes foi lá campeã em 2021 de construtores, ninguém lembra, a pessoa só lembra que o Verstappen foi campeão do mundo, né? Então eu acredito que, ok, a Aston Martin não tá nem aí. Vai perder uma receita de 20 milhões de dólares. Também não tem problema. O Lawrence vai lá e assina o cheque. Tá aqui, ó, eu compenso que a gente perdeu. Agora, o que eu quero saber é o que a equipe eventualmente pode estar perdendo em desenvolvimento. Tem o Alonso lá, é legal. Acho que ele cumpre bem o papel de dois pilotos. Alonso não vai ficar 4 anos na Fórmula 1.
Acredito que não, pelo menos, né? Ixi, agora que o Garcia falou, vai ser o mesmo do agora, Hamilton. Agora ele vai ficar. Agora que eu falei, ele vai ficar. Vai 6 anos aí, o Alonso. Você falando e eu pensando, putz, vai fazer 50 anos na Fórmula 1. É verdade. A gente já chama ele de vovô, agora ele quer justificar esse vovô, né? Mas assim, quem vem vai tancar esse desenvolvimento da Aston Martin sozinho, porque a gente também não vê ninguém falando, nossa, o feedback que o Lance passa. Nunca vi um comentário nisso. Inclusive, eu acho que vocês concordariam até em abrir espaço para a gente entrevistar alguém que acredite nesse título do Stroll aí, nessa aposta Lance Stroll, né? Com certeza. Então, assim, é isso que a Aston Martin precisa saber. Às vezes, andar com um piloto para ela tá bom. Ok. E se não estiver prejudicando o investimento dela também, ok. O que é importante para ela é conseguir bons resultados no Mundial de Pilotos, como é para todas as equipes, exceto as lá do fundão, que aí é um troco que faz diferença. Mas se o Alonso for vice-campeão esse ano, coisa que não vai ser mais, acho muito difícil, mas se ele fosse vice-campeão esse ano, já era uma baita vitória para Aston Martin, entendeu? Mesmo com o Lance lá atrás. Então, sem dúvida. Acho que é isso. A gente consegue nossos resultados aqui e deixa o Lance brincar. Mas é isso. Será que já não tá cobrando, né, Garcia? Porque o desenvolvimento da Aston Martin, comparado com as equipes do topo da Fórmula 1, acho que ficou evidente que não acompanhou, né? Chegou muito bem como a equipe, né, ali que, né, podia, quem sabe, bater a Red Bull, e foi caindo, e parece que segue caindo, né? Se a gente olhar esse fim de semana, o que a gente viu até agora, sexta, e também pela classificação de hoje, eu não acho que a Aston Martin tenha voltado no caminho da evolução e que vai ficar mais perto, né, das equipes lá do topo, né, como é que estava no começo da temporada. Acho que, pelo contrário, ela segue nessa descendência, então pode até já estar custando isso também, né? Uma coisa é você ter só um piloto desenvolvendo, outra coisa é você ter 2 pilotos. Queira ou não, cara, a gente tá falando aqui de Mercedes, que é o George Russell e Hamilton, né? Acho que dá para pensar que talvez os dois contribuam aí pro desenvolvimento. A Ferrari é a mesma coisa. Na Red Bull, não, né? Não sei, cara, também, porque falei não, mas pode ser só, né, assim, nhaca minha com o Pérez também, porque o Pérez tem uma experiência e poderia sim, né? Eu acho que, fazendo uma comparação, se fosse o Pérez na Aston Martin, talvez esse caminho do desenvolvimento tivesse um pouco mais acertado. Pelo menos teria 2 pilotos experientes aí para dividir isso, né? O fato é que o Stroll, né, como você disse, nunca vi nenhuma equipe, né, ninguém comentar que ele é um grande acertador de carro e que ele tem grandes ideias ali pro desenvolvimento também. Então pode já estar custando isso também. E é engraçado que a própria Aston Martin fala isso do Drogovic. Sim. Fala que ele dá ótimos feedbacks, não sei o quê, e do Stroll nunca falam nada. Então, cara, a Aston Martin vai perder o Drogovic, velho. Que eu tô fazendo, né, minha tomara. Previsão. Não é informação. Não é informação. A Aston Martin vai perder o Drogovic e vai ficar chorando, cara. Você vai ver, porque o Alonso, eu tô com o Garcia, o Alonso não vai durar muito tempo, cara. Não tem como. Nossa, juntou eu e Gavi pra falar essa agora. Agora ferrou. Mas ele vai fazer 60 anos, então, na Fórmula 1. Vai fazer 60 anos, vai estar lá, vai assumir, vai comprar a Aston Martin, vai ficar lá no lugar do Lawrence Stroll. Mas, cara, é isso, né? Não sei. Quem sabe, cara? Quem sabe o Drogovic, pra mim, é um dos caras que tá né, é um dos melhores. A melhor opção, sem brincadeira, não é porque ele é brasileiro, não. Se eu tivesse uma equipe que precisasse de um piloto, né, e não conseguisse um cara experiente do naipe aí do topo da Fórmula 1, eu acho que o Drogovic é o primeiro da lista. Eu, pelo tudo que eu conheço da carreira do Drogovic, contrataria sem medo o Drogovic, cara. Sem medo, porque, assim, só se fosse pela primeira vez que ele não ia render, porque em tudo que ele andou até hoje, ele foi destaque, ele conseguiu andar muito bem. Então é isso, eu acho que a Aston Martin ainda vai se arrepender muito de deixar passar essa oportunidade com o Drogovic. Até pra entrar um pouco nessa história aí de próximos pilotos, né, falando de próximos pilotos, eu concordo com o Gavi, assim, acho talvez não tenha ninguém tão bem preparado quanto ele, talvez um outro nome seria o Theo Puchet, parece que tem aí alguma coisa, apesar de não estar fazendo a melhor das suas temporadas acho que o Theo Puchet fez um ótimo começo de campeonato no ano passado, né, e depois caiu. Esse ano também tá ali meio... Acho que ele tá em primeiro na Fórmula 2. Ele tá em primeiro, mas ele vem numa descendente. Ele tá numa descendente, tem etapa que ele vai bem, por exemplo, hoje a corrida dele foi boa, mas
tem etapa que ele vai mal. Então, nada que também não tenha acontecido com o Drogovic, né? E não é que o Drogovic chegou lá no primeiro ano dele e venceu todas, né? O Drogovic foi campeão no terceiro ano dele de Fórmula 2. Mas, enfim, era o mais experiente do grid, né? Naquele momento. Sim. Mas fez um bom ano com uma equipe muito ruim, né? Mas aí o que eu tô falando é assim, não acho que o Drogovic é o próximo Lewis Hamilton ou Verstappen ou, sei lá, Alonso. Né? Não tô falando isso, não me parece ser. Talvez não seja nem o próximo Piastri. Talvez não seja o próximo Piastri. No puxar, cara, de verdade. Eu não sei, cara. Ele tem muito altos e baixos, né? Eu sei lá. Só que a gente sabe que nem sempre é o melhor que tá lá, né, Vitor? Porque ele tem o apoio também das academias já, né? Se não me engano é Sauber, né? Da Sauber. Sauber. Então a gente sabe que isso influencia muito também, né? E o Drogovic meio que anda sozinho. Tem lá uma graninha hoje de patrocinadores e a gente sabe que a Fórmula 1 não é justa, né? Então isso que me dá um pouco de medo também. Sim. Assim, eu gostaria muito que o Drogovic estivesse na Fórmula 1 no ano que vem, mas me parece que não há vagas disponíveis. Infelizmente. Assim, porque devem surgir algumas vagas, mas parece que elas já têm destino, então parece que para o Drogovic não vai surgir nenhuma possibilidade. Cara, mas ia dar uma raiva, né, velho? Puxar, por exemplo, sei lá, conseguir a superlicença, que ele não tem ainda, né? Isso é importante, ele precisa dos pontos pra conseguir, e aí assumir já de cara essa vaga na Alfa Romeo. Ele vai fazer isso ano que vem. Eu tenho quase certeza absoluta. Já vamos preparando aqui pra ficar com raiva. Eu acho que vai acontecer isso sim. Mesmo, né? É como cada um toca a sua carreira, né? Então isso também influencia. E eu acho que o Drogovic é um ótimo piloto, mas a gente tem uma chance bem grande dele, infelizmente, passar batido pela Fórmula 1. Como muitos outros pilotos não brasileiros passaram recentemente, né? A gente citou um monte na etapa passada, no Parque Fechado, não sei se do sábado ou do domingo, a gente também citou um monte. É difícil porque a Fórmula 1 não anda, e aí quando anda parece que já tem uns nomes meio marcados para ocupar as vagas, né? Como o Leon Lawson agora, como deve ter o Theo Pucher na Alfa Romeo, como foi o Piastri, mas o Piastri não era para a McLaren, era para a Alpine, mas enfim, ele era um nome marcado para entrar na Fórmula 1. Me parece que se tem algum nome marcado para entrar na Fórmula 1 brasileiro para o futuro, o que tem maior chance é o Bortoleto mesmo, né? Por uma série de fatores, acho que os dois principais fatores, pelo dinheiro que ele tem e por ter a carreira parecia ser o Enzo, né? Mas a gente vai precisar de tempo e talvez... Não, e eu não tô falando que nem o Enzo, nem o Drogovic vai entrar. Tô falando assim, nome carta marcada. Tá? Eu acho que o Bortoleto vai chegar a esse ponto, de ser uma carta marcada, assim. De talvez daqui 2 anos, antes da temporada da Fórmula 2 acabar, a gente vai falar, certeza que ele vai assumir tal vaga. E eu até tenho um chute, né? Que a Fórmula 1 é difícil de prever, assim, porque tem o Stroll aí que atrapalha um pouco na minha aposta, mas eu acho que tem altas chances do Bortoleto ocupar a vaga do Alonso na Aston Martin. Porque é mais ou menos o tempo do contrato do Alonso. O tempo que ele deve demorar pra estar aí meio na boca da Fórmula 1. Então... O timing dele é bom, né? O timing dele é bom, porque ele deve ficar pronto pra Fórmula 1 quando muita gente vai aposentar. Isso. Então... E aí o que eu tava falando assim, né? Ele tem 2 fatores que ajudam ele a ser essa carta marcada. Ele tem muito dinheiro. Pra quem não sabe, a família dele é dona da Americanet, é uma operadora, fica ali em Alphaville. É dona da equipe KTF Sports de automobilismo no Brasil, corre em várias categorias, e é dona da Stock Car, né? É dona da Vicar inteira, na verdade. Então, a família Bortoleto é dona só disso, então tem muito dinheiro, e tem a carreira gerida pelo Fernando Alonso, e até por isso que eu acho que, pensando no timing das coisas, pode ser que o Alonso ali pra ele. Pode ser que o Alonso fale pra Aston Martin, então eu já tenho quem colocar no meu lugar, é o Bortoleto. Só que aí tem a questão do Stroll, né? Porque precisaria o Stroll também sair pra trazer um experiente pro lugar. Porque também é difícil uma equipe como a Aston Martin, que não depende, tipo, de ter piloto que ajude financeiramente. E quando eu falo, não é o piloto trazer dinheiro do bolso, né? Mas com patrocinadores, como, sei lá, a Alfa Romeo na época não vai ser porque já vai existir a Audi, né? Mas como é o Williams ainda hoje, né? Que por mais que, não tem dinheiro de patrocinador do Albon nem do Sargent, mas o Sargent tá lá porque ele é americano, então tem uma questão de marketing envolvida, tem uma questão comercial envolvida sim.
Não necessariamente é dinheiro que o Logan Sargent traz direto. Mas ele dá ele sai num jornal lá nos Estados Unidos, né? E aí isso ajuda a empresa que é dona da Williams, agora me fugiu o nome. Dorrington Capital. Sei lá, ter mais negócios lá, agradar clientes lá, porque, enfim, eles são um fundo de investimento americano. Então, tirando, sei lá, Williams e sei lá mais qual, que não precisa de piloto experiente, e até o Williams, né, porque o Albon é o piloto experiente lá da Williams, é difícil ter uma equipe que vai ter 2 novatos. A Haas fez isso porque precisava, né, precisava do dinheiro tanto do Mick Schumacher quanto do meu Deus, eu ia falar Vitaly Petrov. Do Nikita Mazepin. Nikita Mazepin. Aliás, sacanagem da Haas, né, cara? Ele só catou a grana dos caras, deixou os caras 2 anos lá no limbo e depois, né, enfim, isso foi muita sacanagem. Uma das maiores sacanagens dos últimos anos da Fórmula 1 foi o que a Haas fez com esses dois aí. Tudo bem, Mazepin, nós temos nossas coisas contra, e o Mick deu um prejuízo lá também depois. Deu prejuízo. Acho que ele deu mais prejuízo do que o que ele levou de dinheiro, você quer saber. Ele partiu o carro em 2 em Mônaco, aquilo custou uma grana. Tem vários, a Arábia Saudita ali também, lembra a pancada que ele deu na Arábia também? Já falaram o número, é tipo em torno de 50 milhões, ele foi o prejuízo que ele deu pra Haas, assim, ele não levou isso pra Haas. Muita coisa. E 50 milhões é quase 1/3 do orçamento anual da equipe. O Guanyu Zhou leva 30. Que é o que leva mais, né? Que é o que leva mais, é o cara que realmente, literalmente comprou a vaga dele ali, né? Sim. Então, fazendo uma correção aqui, ó, da pontuação, porque eu falei aqui do Theo Pourchaire, eu fui atrás aqui, achei um texto do F1 Mania. Na verdade, ó, o Pourchaire, o Lawson e o Felipe Drugovich, né, eles ganharam 40 pontos lá, porque foram os 3 primeiros, mas o Pourchaire nem precisava dos pontos, né, então, porque ele já tinha os 40 pontos por causa dos campeonatos passados, né, então F4 francesa, F4 alemã e na F3, então o Pourchaire não foi por ter terminado ano passado entre os 3 primeiros que ele conquistou a superlicença. É que o Drugo fez outro caminho, né, Gavi? Aí por isso que ele tava em campeonatos que não davam muito ponto, né? Ele correu de Aerofórmula. Eu nem lembro se ele correu na Fórmula 3 da FIA. Ele correu Não, né? Ele pulou direto pra Fórmula 2, né? Então você perde esses pontos também. O caminho do Drugovich foi um pouquinho mais difícil de conquistar os pontos, né? Então... Por isso que o Theo Pourchaire já tinha, na verdade, né? A superlicença antes do ano passado. Então... Theo Pourchaire que é líder na Fórmula 2, vai largar na pole position amanhã, e como o pessoal no chat estava até falando aqui, ele fez uma boa corrida hoje, mas o adversário dele na disputa pelo título ganhou, foi o Vest, né? Então essa diferença caiu de, acho que eram 14 pontos para uns 9 agora. Então tá apertando, amanhã o Pourchaire larga na pole, mas... O Vest tá ali, esse título não tá garantido pro Pourchaire não, né? E o Vinícius até falou aqui, ó, se o Bortoleto entrar numa academia, ele tem muita chance de entrar na Fórmula 1 sem ser zero. Isso acabou, viu? O cara de academia, ou ele se dá muito bem na academia da Red Bull, pra conseguir talvez uma vaga. É a única academia, na verdade, né? Só que ainda assim é mais difícil. A academia da Ferrari é uma falácia. Paga as vagas da Ferrari, então... A academia da Alpine é nada. O que acontece é que tem um diferencial, porque eu até falei ontem aqui, né, Gabi? A Renault tratou muito bem, cuidou muito bem do Piastri, que eu não vou nem falar Alpine, a Renault, o grupo Renault, cuidou muito bem do Piastri. É diferente de você falar, diferente de você falar assim, tá na academia da Alpine, vai pra Fórmula 1. Não, a gente tem o Martins lá, a gente tem o Collet, e esses caras não estão nem Collet, se eu não me engano, não mais, tá? O Collet acho que não mais mesmo, Tem razão. É porque a vaga do Collet era comprada pela Renault do Brasil, a Renault do Brasil tirou um investimento. Isso. Porque todas as vagas de academia, até onde consta, exceto a da Red Bull, que eu não sei se todas são compradas, se algumas são, outras não. Mas assim, a única academia que leva de fato pra Fórmula 1 por vontade própria é a Red Bull. É que é muito difícil. É isso, assim, né? Quem conseguiu chegar lá? Poucos, chegaram vários, na verdade, né? Sainz, o Buemi, Kvyat, o Hartley. O Kvyat, o Hartley, tem um monte da academia que entrou. O Ricardo. O Vettel, exato. Bem lembrado, que não entrou pela Red Bull, pela equipe Red Bull, mas não, é que eles têm... Quando eu falei assim, no fim é difícil, porque assim, diferente de outras academias, a Alpine, que tem 1, 2, Red Bull tem 6, se eu não me engano, na Fórmula 2. E talvez nenhum entre. Então é que a Red Bull tem uma academia muito grande, um monte entra, mas ainda assim é muito grande.
As outras academias são bem menores, né? Tem 1, 2, 3 pilotos no máximo. Mas, ó, por exemplo, a da Ferrari, as vagas são todas compradas. Todas as vagas da Ferrari, da academia da Ferrari são compradas. Só a Red Bull que não tem vaga comprada, cara. Então, se é que não tem uma ou outra. Então, eu ia falar isso, que é isso. Entendeu? Talvez uma ou outra ainda assim seja comprada. Isso a gente ouviu da própria boca do Drogovic. Né, o Drogovic falou, a gente perguntou incisivamente pra ele, o Drogovic falou, cara, não tá faltando você ser? Ele falou, não tá faltando, porque hoje em dia é tudo comprado. Tô aqui, ó, Drogovic, desculpa, tá? Não foi essas palavras que ele usou, mas tô tentando traduzir ali o papo, mas basicamente foi isso, né? Então não tem muita valorização hoje. É que eu acho que a diferença, Gavi, é que assim, por exemplo, as vagas todas em automobilismo, até as da Fórmula 1, talvez não as maiores vagas, mas quase todas, é o piloto que vai atrás, né? Por mais ele pagando ou não, o piloto que vai atrás, vai lá, conversa. Óbvio que, uma vaga na Ferrari, a Ferrari te liga. Vaga na Red Bull, a Red Bull te liga. A Mercedes te liga. Então, assim, na Williams é o piloto que vai lá. A Williams não liga pra você. O cara pra correr na MP Motorsport lá na Fórmula 2, a MP não liga pra ele. O cara pra correr na Art Grand Prix, a Art não liga pra ele. Ele liga lá e fala assim, olha, tenho tanto. E quanto custa pra correr? Quanto custa? 100 mil euros. Tá bom, vai lá e paga. Então, ok. Nas academias é diferente. Nas academias as equipes vêm assim, tem um piloto ali que parece que é bom. O que eu vou... Ligam lá pro empresário piloto e falam assim, olha, aqui é da academia da Ferrari, a gente queria muito... Eu não sei se vocês já receberam ligação daqueles negócios de hotel que vende timeshare. Você ganhou uma vaga exclusiva na Academia da Ferrari. Custa só 3 milhões de euros por ano. Você foi selecionado para pagar pra gente. É isso que acontece. É isso. Então, resumiu bem. Tirando um ou outro, né, Vitor? Até, por exemplo, o Enzo, eu acho que foi um convite da Red Bull. Mas tem patrocínio, é aquele convite chega aqui com seus patrocinadores, né? Então... É isso que eu ia falar. Não, mas eu acho que talvez a Red Bull seja... Por isso que a gente tava dizendo. Talvez a Red Bull seja uma das únicas exceções que não liga lá e fala, você ganhou uma vaga, custa tanto, né? Mas as outras... A Ferrari, né? Que era a academia... Sim, é a Ferrari, né? A academia mais importante que existe, né? Porque, sei lá, a Mercedes meio que tem, mas não tem uma academia. Então, assim... historicamente, a academia mais importante é a da Ferrari. Né? Por mais que, sei lá, o único piloto da academia da Ferrari... Acho que tem 2, né, que chegaram na Fórmula 1 mais recentemente, que é o Giovinazzi, que é horrível, e o Bianchi, que infelizmente não conseguiu ir além da... Teve que até o Vinícius lembrou ali, teve o Mick também, né? Teve o Mick, que é ótimo, né? Ele é bem bom. Eu gosto do Mick, vocês sabem, né? Eu acho ele... gosto do Mick. Não sei se é por causa do pai dele, cara, que eu sou um grande... Provavelmente, várias vezes aqui. Provavelmente. Eu como fã do Schumacher, eu não gosto do filho dele porque queima o nome do Schumacher. Eu não acho isso, tadinho do Schumacher. Mas assim, a Ferrari quando liga lá pra você... por exemplo, teve o caso lá da FIA Woman que deu uma vaga... Todo ano dá uma vaga lá, que é o Fiat Woman Stars, que é um programa da FIA para dar para uma menina que passa por um processo seletivo uma vaga na academia da Ferrari, né? Que é muito legal. Acho ótimo que a FIA dê. Essa vaga é paga. Só que não é a menina que paga, é a FIA que paga para a Ferrari. Mas essa vaga é paga. Pode da Aurélia? Isso. A Aurélia não, a brasileira que tá lá, né? E que guia bem, né? Mas nunca Não, e aí eu não tô fazendo... Pra ser sincero, ser sincero, cara, o Lena Nobles, legal que tá lá, mas eu nunca vi, me perdoem, eu nunca vi uma puta corrida dela de falar, caramba, vai lá pra academia da Ferrari. Tô sendo sincero aqui, né? Então a gente não sabe até que ponto isso também é marketing, né? Enfim, eu coloco isso aqui também como polêmica, né? Mas o que eu ia falar, o meu ponto é assim, ó, é que também não é que eles não colocam... Eles selecionam quem vai entrar. Não é que, você vai lá e chega e liga lá pra eles e fala assim, olha, eu quero entrar na academia da Ferrari, tenho aqui 10 milhões, posso entrar? Se você for horrível, eles vão falar, não temos vagas. Por isso que eu falei que é meio assim, você foi selecionado para me pagar milhões. Então não é que a pessoa que tá lá é ruim, enfim, qualquer um que tá lá é ruim, não merece estar lá. O fato é que é pago. Então... Não é que quando você tá lá, a Ferrari abraçou você e vai bancar a sua carreira até você chegar na Fórmula 1. Não.
Eu acho que a academia da Ferrari ainda tem, eu acho que tem uma ajudinha, que não é uma ajuda financeira, que é uma ajuda para negociar para correr na Arte Grand Prix. Não, Arte Grand Prix? Na Prema. Que é para correr na Prema, que costuma ser a melhor equipe em todas as categorias de base. Né? Pelo menos nas Fórmula 4 regionais, Fórmula 3 regionais, ela é a melhor. E muitos anos é a melhor na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Então, isso é uma ajudinha que a Ferrari te dá, porque a Ferrari tem um acordo lá com a Prema. Mas, fora isso, e ainda assim, você tem que pagar. E aí, deve ser a equipe mais cara do grid. Mas fora isso, você usa a estrutura deles lá, mas você paga. Você não paga pra ir na academia? Você também paga. Ah, mas o cara... Nossa, mas eu sou ótimo, faço muito bem o supino. Você tem que pagar pra ir na academia, não tem? Então é a mesma coisa dos meninos. E aqui até do o pessoal tá falando, né? Fala assim, o Sargent era a academia da Williams, que o Vinícius tá falando, mas entrou muito por ser americano, por saber que tinha isso. Só por ser americano. E ele citou o De Vries também, o De Vries não entrou na Fórmula 1 por ser Mercedes, ele entrou porque ele era empresariado pelo Toto Wolff, que é um grande empresário, mesmo motivo pelo qual o Ocon tá lá até hoje, Toto Wolff, que é um grande empresário. Esteban Gutierrez também era outro Esteban Gutierrez também, isso. Né? Então esses Valtteri caras aí vão pra cota do Toto, né? Não pra academia nenhuma. Tem muita coisa, gente. E aí, Bottas assim, também é um bom exemplo disso, né? E talvez desses nomes todos aí, o Mick mesmo tenha sido o último que financeiramente ajudou, porque essa entrada do teto orçamentário mudou um pouco essa relação, né, da entrada dos pilotos, dificultou alguma, inclusive, ao mesmo tempo que a gente fala que o timing do Bortoleto é ótimo, o timing do Drogovic, isso não é culpa dos pilotos, pelo amor de Deus, mas o timing do Drogovic é ruim, né, o timing do De Vries foi péssimo, né, então, assim, timing, acontece. Eu tô preocupado com o timing do Enzo, já falando aqui pra vocês, o Enzo que, puta, mano, a gente botou, né, tô preocupado, né, esse ano é um ano ainda decisivo e, cara, não foi bem, né, muito pelo contrário, foi muito mal, né, então, isso daí, cara, às vezes é isso, você tem oportunidade, você paga lá o hotel, que é pra mostrar ainda que você é bom, você ainda paga, e aí se você não mostra, é capaz de logo ser eliminado, cara, então, tem isso aí. O Enzo, que ele tá indo pra que ano que vem ele vai pra quarta etapa, a temporada dele na Fórmula 2, né? Eu acho que a primeira não foi completa. É que eu ia falar, é que ele fez temporadas não completas. Vai ser a terceira completa no ano que vem. Então, já é bastante coisa já também. Bastante. Então esse timing começa a ficar delicado para ele. O Vinícius tá perguntando, Van Dorn era da academia da McLaren ou era Toto Wolff? O Charles Câmara tá perguntando, eu não lembro. McLaren. Então beleza. Tanto que ele entrou pela McLaren. Era ele e o Magnussen, se não me engano. Ele e Alonso, sim, sei lá. Magnussen. Então, e eu lembro de academias agora que falou meu Deus, do Piastri, né? O Piastri era academia Renault, foi pra McLaren. Tem um outro piloto que era academia Renault, que foi pra outra equipe, não estreou pela equipe... Não, putz, talvez eu fale besteira, eu acho que estreou sim. Mas eu lembrei de outro piloto que era academia Renault, que era o Heikki Kovalainen. Mas acho que ele estreou pela Renault, sim. Estreou pela Renault. É que eu lembrei dele correndo na McLaren, mas ele... Que eu ia falar, foi um outro caso igual, mas não foi não. Ele estreou pela Renault. Ele correu em 2008 pela McLaren e, se eu não me engano, ele volta pra Renault depois. Junto acho com que Alonso. sim. Acho que sim. Ele consegue aquela vitória que... Aquela vitória que tirou o título de Felipe Massa em 2008, no Grande Prêmio da Hungria. Aquilo ali doeu, cara. Várias coisas tiraram o título do Massa em 2008. É que pra mim foi na Hungria, assim. Perdeu o título... Se tivesse falado assim, ó, o que fez o Massa perder o título de 2008? Hungria. Eu não ia lembrar. Tipo assim, pra mim não foi Singapura, foi Hungria. Porque Singapura ainda assim foi um erro do cara que esqueceu de tirar a mangueira. Mas que erro bizarro que foi, né? Não, é porque quando a gente fala de Singapura, a gente pensa na história da manipulação de resultados que teve lá, né? Que foi o Nelson bater de propósito pro Alonso ganhar. Mas as pessoas esquecem que, na verdade, o que fez o Massa se dar mal nessa corrida, de verdade, dele não ter terminado entre os primeiros, pelo menos, foi a mangueira. Foi a mangueira, cara. Algumas pessoas vão falar de Silverstone. Mas eu vou falar de outra coisa, do GP da Malásia, onde o Kimi era primeiro, o Massa era segundo, e o Massa começou a forçar muito para alcançar o Kimi, né? E ele rodou sozinho também, abandonou.
Pois é, o que eu falei, cara, são 2008 é a temporada que tem milhões de coisas pra acontecer, cara. Tanto que assim, eu acho que o Massa, talvez eu fale uma besteira assim, mas a minha sensação é que em 2008 o Massa era superior e ele perdeu o título meio que pra ele mesmo, né? Também acho. Porque pra ele e mesmo, ainda assim ganhou mais do que o Hamilton. O Felipe Massa, né? Quando eu coloco ele mesmo é a Ferrari, a situação toda assim, mas não foi porque, meu Deus, o Hamilton o campeonato era muito equilibrado como foi o de 2021, que foi o Verstappen e o Hamilton brigando etapa a etapa era um, etapa era o outro e tal. Foi meio assim, tipo, o Hamilton ia beliscando quando o Massa ia mal, né? Quebrava o carro. Então, de novo, diferente de 2021. O campeonato foi super equilibrado, foi decidido por um ponto, mas foi assim um ponto que, na verdade, podia ter sido muito mais ou muito menos. Assim, menos eu digo, poderia ter sido o Massa vencendo com uma baita vantagem, né? Se não tivesse acontecido um monte de coisa pelo caminho. Verdade. Mas o que dói mais pra mim é a Hungria, assim. Tava muito perto do fim, tava muito ali, na frente, ele estoura o motor no sei lá. Duas voltas faltavam, não era? Duas voltas. Eu, se não me engano, teve uma punição do Massa também no Grande Prêmio do Japão, por um toque, se não me engano, com o próprio Hamilton, e assim, já faltava uma etapa pro fim da temporada, e o Massa foi punido por um toque, teve muita coisa, cara. Foi nesse ano que o Hamilton foi punido na Bélgica e o Massa no Japão. Não, mas o Massa ganha, né, essa etapa. O Raikkonen ganha essa etapa. Raikkonen ganha. Mas aqui isso era... Porque, na verdade... Porque... Isso era bom pro Massa, Isso era bom pro Massa, que acho que, se não me engano, o Massa abandonou, alguma coisa assim. Eu lembro que eu estava na estrada quando aconteceu essa etapa. Eu estava cobrindo um Rally da Independência em Curitiba. Olha e eu vi no Graal essa corrida. Nossa. Vou até buscar aqui para não ter certeza, mas não, o Grande Prêmio da Bélgica é o Massa ganha, é isso mesmo, é o Massa. Mas o Hamilton ele ganha, né? É que eu tenho uma sensação de comemorar com as pessoas no Graal a vitória. É isso. Porque o Hamilton foi punido, acho que ele foi passar o Raikkonen, acho que por isso que veio o Raikkonen na cabeça. Ele corta a bus stop. Pista. Corta a bus stop, pra passar. Nossa, o Charles Câmara tá lembrando aqui de um... Eu não sei se foi em 2008 ou foi em 2007. Eu acho que isso foi em 2007, viu, Charles? O Hamilton tomou uma pancada na traseira. Deu um... box fechou, ele meteu o pé no freio. Nossa, também. Não, ou foi o Raikkonen que meteu o pé no freio e ele deu atrás do Raikkonen? O Hamilton deu atrás. Acho que foi o Raikkonen que freou na saída dos boxes e o Hamilton deu atrás. E o Massa foi desclassificado no Canadá também, mas foi em 2007, confirmei aqui, velho. Porque ele também passa o farol vermelho, mas foi em 2007 essa. Poderia ter chegado disputando o título lá na frente. O Pedro fez um comentário aqui que eu concordo com ele. Muito. É isso que eu ia falar. É isso que eu tava esperando pra falar isso, cara. A verdade é essa também. Massa nunca foi Tem razão. Nunca foi de encher os olhos, não. Mas é isso, gente. Vamos pros nossos palpites de amanhã, né? Pra gente já encerrar aqui. E você que tá assistindo o nosso Parque Fechado também fica à vontade. Põe o seu palpite que a gente joga aqui na tela. Quero saber do Vitor Berto, que chegou primeiro. Não, o Vitor Berto tá aqui. Chegou primeiro. Quem monta o pódio pro Grande Prêmio da Itália amanhã, Vitor? Tô pensando se eu quero ganhar sozinho ou se eu quero ganhar um pouquinho. Entendeu? Entendi. Todo sábado a gente vem aqui e fala assim, nossa, amanhã parece que tá meio difícil, né? O Verstappen vai lá e... Porque assim, ó, eu vou apostar e falar o que eu quero que aconteça, que não é igual a minha aposta, tá? Acho que o Verstappen vai vencer e vai ter Pérez em segundo e Sainz em terceiro. Você tá confiante no Pérez mesmo, né? Hoje eu tô confiante no Pérez. Beleza. Mas o que eu queria que acontecesse era que fosse Sainz, Russell e Albon. Eu queria que acontecesse. Eu queria que eu errasse em relação ao Pérez, o Pérez não subisse, e eu queria que o Leclerc e o Verstappen batessem logo na primeira curva. Boa. Gavi, pódio do GP da Itália amanhã? Difícil, né? Quando chega essa pergunta pra mim, eu fico sempre pensando aqui se eu falo o que eu penso de verdade, queimo todo mundo e acabo com as minhas chances, mas vamos lá. Eu não acho que o Verstappen vai ganhar amanhã, não.
Não acho. Acho que amanhã é o dia... Vai ganhar com 3 voltas de vantagem. Eu já tá dando risada. Acabei com as chances do Sainz, mas firmeza. Acabou. Eu acho que vai dar Sainz, cara. Né? Espero, torço, na verdade, torcida, para que o Sainz vença amanhã, para quebrar essa hegemonia do Verstappen aí, mas eu também não acho que o Leclerc chega no pódio, como eu vi que o pessoal já colocou aqui, não acho, não. Colocaria então o Sainz em primeiro, o Verstappen em segundo e o Russell em terceiro. Repete para mim, como é que é? Sainz, Verstappen e Russell. Sainz, Verstappen e Russell, certo. Beleza, né? A Juliana Miyahara tá até falando, eu quero esse pódio dos sonhos do Vitor aí, que ele apostou no Sainz, né? Aqui o Hélio Frazão tá falando Verstappen, Pérez e Sainz, ele falou que o Leclerc vai fazer caquinha, né? Pra não falar outra coisa. E eu vou de... Mas o Leclerc faz caquinha? Ah, não acredito. Imagina, que isso. Vai ser a primeira vez amanhã, então, pô. Que isso, como assim? A Carolina tá falando aqui Verstappen, Pérez e Russell. E o meu é parecido, tá, Carol? O meu é Verstappen, Sainz e Russell. Acho difícil parar o Verstappen. Os nossos são parecidos, porque o meu é Sainz e Verstappen e Russell, né? Só o vencedor que muda. E eu acho muito difícil parar o Verstappen, Sainz tá bem, Leclerc é o Leclerc, e o Russell, confesso que tem um pouquinho de torcida aí. Pelo Russell, eu quero ver esse joguinho na Mercedes bem equilibrado agora que os dois renovaram. Acho que isso vai gerar entretenimento para os próximos anos, né? Segunda vez que o Hamilton já tá tomando do seguida, né? Seguida, e depois das férias aí, né? Russell então, por isso que eu falo de equilíbrio. Eu queria que fosse, agora um pouquinho do Hamilton, agora um pouquinho do Russell, um pouquinho Hamilton, Russell, assim. Não é por torcida pelo Russell. Eu quero que esse jogo fique mais equilibrado só. Eu, como torcedor do Hamilton, tô um pouco preocupado, falar a verdade. Aqui tô de cabeça quente, que acho que não sei o que aconteceu aí. Né? Mas hoje é quarto com oitavo? Oitavo agora? Oitavo? Cara, é bastante coisa. Boa. Mas é isso. Gavi, seu comentário final nesse sabadão. Mano, agradecer você, o Vitão aí, pela dividir aí com a gente esse sábado, todo mundo do chat aí também, que sempre tá participando ativamente, muito legal isso, a gente ter a companhia aqui, público feminino, público masculino, público sem gênero, sei lá, porque hoje em dia tem várias coisas, então todo mundo é muito bem-vindo aqui sempre no F1 Mania. A gente quero agradecer, esperar e dizer que eu espero por uma boa corrida amanhã. De fato, ano passado não foi tão bom assim, mas acho que amanhã a gente tem os ingredientes certos aí para ter uma corrida boa do começo ao fim, uma corrida que é rápida, né, coisa de 1h15, 1h20, então também é aquela corrida, né, aquele stint rapidão e é isso, expectativa boa pra gente ter um bom GP da Itália. E cara, de fato eu queria ver a festa dos italianos lá, né, dos tifosi lá em Monza, que é muito legal, mas para isso a Ferrari vai ter que se desdobrar para vencer o Verstappen amanhã também. Pro Sainz também seria muito bacana, né? Receber essa energia toda aí. Só se eu não me engano, seria a segunda vitória na carreira dele, né? E é muito legal pro piloto Ferrari que sobe no pódio em Monza, é muito legal. Vitor, seu comentário final. Pô, eu tô com o Gavi aí, tô na esperança de ter uma boa corrida amanhã. Eu acho que tem algumas posições não naturais ali, entre os 10 primeiros, então a gente deve ter uma movimentação durante a corrida. É uma pista que proporciona ultrapassagens, porque é impossível segurar na reta, são 3 retas, como eu já falei, então se tiver um carro mais rápido atrás vai passar, ou vai bater, mas não tem jeito, não tem como segurar. Então a gente deve ver esse movimento, até por isso eu apostei no Verstappen, porque como pra mim ele tem o carro mais rápido em corrida, vai ser muito difícil de segurar ele amanhã, né? Porque quando ele chegar na reta e abrir a asa móvel, cara, é isso. E não só ele, né? Qualquer outro que chegar nessa situação. Eu tenho uma outra incógnita também na cabeça, que assim, por mais que a gente esteja apostando e torcendo tanto, eu também tô torcendo pra Ferrari ganhar amanhã, porque eu acho que é muito legal ver a Ferrari ganhar na Itália. Eu ainda tenho dúvidas se ela é sim a segunda, terceira, quarta força, que posição que é a dela. Então talvez a pole e o terceiro lugar também não seja o natural dela, e talvez a gente veja ele sendo superado no meio da corrida por Mercedes, por McLaren, sei lá, o que pode acontecer no meio dessa corrida. Então também tem um pouco dessa dúvida que fica para amanhã, pra gente ver como é que vai ser.
né? Porque em outras etapas, se eles fizessem a pole e largassem primeiro e terceiro, muito provavelmente eles terminariam ali entre segundo e terceiro e quarto, mesmo não tendo carro para isso, porque aí dá para segurar na estratégia e tudo mais. Agora em Monza é difícil, então eu tô bem ansioso para ver como é que vai ser essa corrida amanhã, torcendo para que ela seja boa, que não seja uma corrida monótona, como talvez seja sim a monótona parte do Verstappen, né? Se ele passar logo na largada, que eu acho que tem alta chance disso acontecer, e ele só vai abrir, mas enfim, eu tenho certeza que para trás dele vai ser boa. Boa, perfeito. É isso, agradecendo todo mundo que acompanhou mais essa edição do nosso Parque Fechado. A gente está de volta amanhã, logo depois do Grande Prêmio da Itália. Corridinha rápida, 1h30 ali no máximo, né? Se tiver safety car, dá 1h30, né? São corridas muito rápidas lá na Itália. Terminou logo depois, a gente está aqui ao vivo. Então, muito obrigado pela companhia de cada um, quem participou, quem não participou, quem viu só um trechinho, quem viu depois e tudo mais. Obrigado para todo mundo. Aproveita muito seu sábado. A gente se fala amanhã, tá bom? Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.